Olá, caros alunos. Estamos chegando aqui ao final da nossa disciplina, Introdução à Construção e Materiais de Construção, do curso Técnico em Desenho da Construção Civil. Mais uma vez, o professor Jean Carlos, tá bom? Nossa quarta aula, nós vamos falar de materiais vítreos, né? Materiais plásticos, materiais asfálticos, tá? E assim a gente conclui aí todos os estudos sobre materiais e introdução à construção civil, tá bom? Então nós vamos ver os principais produtos, nós vamos ver as propriedades, as patologias e principalmente a norma de cada um desses materiais para serem empregados na construção, tá? Materiais vítreos, tá? A gente pode construir pode ter várias aplicabilidades, né, na construção civil, tá? Nós temos aí o exemplo de prédios, né, os revestimentos, as fachadas de prédios, nós temos box, nós temos janelas, esquadrias, né, portas, todas fabricadas com vidros, né? O vidro é um material antigo, né, sendo uma das aplicações conhecidas na antiguidade como os amuletos, né, pequenos objetos de vidro em sepulturas egípcias, datado de pelo menos aí a 4000 a.C., né? E também por volta de 1300 depois de Cristo, tá bom? A composição do vidro, pessoal. A composição do vidro é esta, né? Sílica, alumina, sódio, cálcio, magnésio e potássio, tá? Aí tem o percentual, você vê que a sílica, né, é o maior componente aí do vidro, né? Então a composição da sílica é realmente a matéria-prima mais abundante dentro da composição do vidro, tá? As matérias-primas que compõem os vidros são divididas em três classes, né? Os vitrificantes, os fundentes e os estabilizantes, tá? Então essas são as classes. O que são os vitrificantes? São usados para dar maior característica à massa vidrosa, né? E são compostos de anidrito sílico, anidrito bórico, né? E anidrito fosfórico, tá? Os fundentes possuem uma finalidade de facilitar a fusão da massa sílica e são compostos de óxido de sódio e óxido de potássio, tá? E os estabilizantes, por sua vez, têm a função de impedir que o vidro composto de sílico e alcais sejam solúveis, né? São os óxidos de cálcio, os óxidos de magnésio, o óxido de zinco, tá bom? Então aqui a produção do vidro, como é que é feita a produção do vidro, né? 60% de barrilha, né, que é um material que se apresenta na forma branca, né, parecido muito com sal, né? A areia é componente também aí do nosso material vítreo, né? O calcário, né, e o feldspalto, né? Então essa é a composição. E aqui a gente diz o processo mais ou menos o processo de fabricação do vidro, né? Com a temperatura de aproximadamente aí 1600 graus, tá? Graus Celsius, tá? Aqui é um esquema ilustrando lá o que o texto estava apresentando, né? A gente vê aí o material é levado para o forno, na qual aquela temperatura é alcançada e dessa temperatura ele vai para um banho float, né? E nesse banho float ele começa o processo de resfriamento. E nesse processo de resfriamento, né, ele começa aí a tomar a forma de vidro, né? Então aí passa pela geladeira de recozimento, né, que na verdade o recozimento do vidro vai ser o contrário, né? Ele vai ser um resfriamento, né? Quando a gente tem a ideia de recozimento, quer dizer que a gente tem a impressão de que eleva a temperatura. Nesse caso, a gente vai cozir abaixando aí a temperatura, né? Aí ele passa por um scanner para saber se todas as propriedades do vidro foram respeitadas, principalmente fissuras, né? Se ele está perfeito. E aí depois vai para o recorte e aí logo em seguida armazenamento e transporte, né? E expedição aí. Tá? Esse é o esquema da produção do vidro, tá? Nós temos também a produção em vidro do tipo sopro, né? Então, como é que você faz? Você pega aí o material líquido, né? Coloca esse cano e submerge o cano dentro do material vítreo líquido, né? E aí começa, dentro de uma forma, você começa a dar forma com o ar que vai entrando para dentro desse material líquido, né? Então essa forma aí, depois você tira essa forma e o material está formado. Corta-se depois esse cano aí, esse canudo que você faz o sopro, né? Para ter uma distância considerável também para não ter nenhum problema aí com o acidente, né? Por conta da temperatura que é alta, tá?
Então você corta aí o vidro com maçarico, alguma coisa que dê para fazer o corte perfeito aí para poder se aproveitar dessa peça, né? Um jarro, um vasilhame, qualquer coisa do tipo, tá bom? Então tem essa outra técnica. Temos mais duas técnicas aí que a gente vai ver na frente, né? O vidro no Brasil, né? A história do vidro no Brasil iniciou-se com a invasão dos holandeses em 1624 a 1635, certo? Em Olinda, né, em Pernambuco, onde a primeira oficina de vidro foi montada por 4 artesãos que acompanhavam o príncipe Maurício de Nassau. A oficina fabricava vidros para janelas, copos e frascos, né? Então foi aí que iniciou aí a nossa indústria do vidro no Brasil, tá? Bom, as propriedades mecânicas. Os vidros eles têm uma propriedade, né? As propriedades são as seguintes: transparência, durabilidade, né? Então aí de acordo com a exigência, né, a gente vai direcionando aí o vidro para aquele tipo de solicitação que ele é requisitado, né? Então nós temos aí, por exemplo, propriedades mecânicas, resistência ao impacto, né? Essa ilustração ela apresenta aí a resistência ao impacto do vidro, né? Um ensaio como é que é feito para que o vidro dê uma característica aí da resistência ao impacto. Como é que é feito? Um vidro de 6 milímetros de espessura, né? Suporta o impacto de uma esfera de 1 kg ao cair de 2 metros de altura. Então esse é um ensaio que se faz para se conseguir a resistência mecânica. Aí você vê um vidro de 6 milímetros, né, pouco maior do que meio centímetro, tá? E ele caindo de 2 metros de altura, uma esfera de aço de 1 kg, né? Então, ele vai conseguir suportar isso daí ao máximo, tá? E aí, dependendo da espessura do vidro, ele vai aumentando, né? Ele vai aumentando, tá bom? Então, é só para a gente ter um ensaio de resistência mecânica aí do vidro, tá bom? Bom, a densidade do vidro é em torno de 2.500 kg por metro cúbico, né? É parecido com a densidade do concreto que a gente já estudou, né? É quase junto ali. Então, em 1 metro quadrado de vidro com 4 milímetros, tem-se assim uma massa de 10 quilos, né? Pegando aí a densidade do vidro, tá bom? Resistência à compressão, né? É em torno de 1000 MPa, né? Para a compressão é essa força, não é uma força de impacto, já é uma força de pressão, né? Você aplica uma carga contínua, não é uma carga pontual como é a carga de impacto, né? É como se você estivesse empurrando e aumentando a força até ele romper, né? Então, é diferente da carga de impacto, que a esfera cai de uma vez só e aplica ali a força total já naquela superfície do vidro, tá bom? Resistência à flexão é em torno de 40 MPa, né? E isso para vidros floats, né? O vidro comum, tá? E para um vidro temperado é de 20 a 200 MPa, né? O que é isso? O concreto ele vai resistir aí em torno de 250, então ele vai ter 25 o FCK do concreto, né? Vai ser 25 FCK, né? Então é mais ou menos próximo. Aí no caso o vidro comum ele só tem 4 FCK, né? E aí o temperado pode conseguir se alcançar aí até 20 FCK, que é próximo aí do que a gente usa no concreto, tá? Bom, outras propriedades físicas do vidro, a transparência, né, o índice de refração, tá? A transparência é a capacidade de deixar a luz passar, né? E a refração é a inflexão que ele vai dar no raio de luz, né? Quanto de inflexão que ele vai dar, é outra propriedade física do vidro. A temperatura também de trabalho no ponto de tensão típico são, né? O vidro de soda cal é em torno de 520, né? Então ele consegue suportar até essa temperatura. Vidro borosilicatos, né? 515, e o vidro tipo Pirex, né? Que é aquele vidro que é bem utilizado em pratos, né? Em objetos da nossa cozinha, né? É em torno de 987 graus Celsius. Então é bem alto aí o ponto de fundição dele. Por conta disso, a resistência dele é maior, né? Então, condutibilidade térmica é outra propriedade, né? Ele não tem assim uma condutibilidade muito boa, né? Comparado-se com outros materiais como o ferro, o alumínio, né?
Bom, propriedades térmicas do vidro, né? A temperatura máxima de trabalho para os pontos de tensão típicos são, né? Para os vidros do tipo soda cal é 520 graus Celsius, para os vidros do tipo borosilicato são 515 graus Celsius, né? E para o vidro de sílica fundido, né? Que é o Pirex, que a gente teve um período que foi bastante utilizado com utensílios de cozinha, né? É em torno de 987 graus Celsius, então muito alto, né? Outra propriedade da propriedade térmica é a condutividade térmica, certo? Ela é expressa na rapidez que o calor passa através do material, do vidro no caso, tá? A unidade é essa, é volts por metro por grau Celsius, né? Então é muito baixa essa condutividade térmica, certo? Condutividade térmica, desculpa. Então é muito baixa se comparado com o ferro, com o alumínio, tá bom? Então, outras propriedades, a dureza e fragilidade, né? A dureza e fragilidade elevada são inversamente proporcionais. Se o material é duro, ele é frágil, né? Porque ele vai ser mais fácil de quebrar, né? Ele é resistente ali inicialmente, mas ele vai ser frágil porque ele vai quebrar com facilidade, né? É o caso das cerâmicas e o vidro não é diferente, é semelhante à propriedade, tá? Possui uma resistência à deformação plástica e ao desgaste mecânico, mas tende a quebrar quando sofre choques ou batidas, né? Então essa é a característica da dureza e fragilidade elevada. Ele é bem resistente, né, ao desgaste, ele é bem duro, né? Mas quando você, por exemplo, submete a um choque, uma coisa imediata, ele vai tender a quebrar, né? Um impacto mais forte, ele tende a quebrar. Não, por exemplo, você compara com a borracha. Uma borracha eu posso jogar ela de qualquer altura, né? Ela não vai quebrar porque ela é bem plástica, né? Ela é bem elástica, digamos assim. Agora o vidro não, ele é bem duro, então à medida que eu submeto ele a um choque e esse choque é bem superior, né, ao que ele suporta, ele vai tender a quebrar. Então essa é a resistência, a propriedade de resistência, né, dele, no caso a dureza e a fragilidade elevada, são duas propriedades, tá? Resistência à corrosão, exemplo, o vidro ele não é resistente, ele não apresenta assim insuficiência à corrosão, né? Ele pode ser utilizado em áreas marítimas, né, em áreas que possuem aí maresias, né? Então ele é bem resistente à corrosão, né? Isolante, ele é isolante sim, né? Ele é isolante termoacústico quando você usa lã de vidro, quando você usa até mesmo duas paredes de vidro paralelas, a gente vê isso muito em divisória, né? É essencialmente inerte, ele não reage, né? Não participa efetivamente de reações químicas, uma vez o vidro pronto ali, ele não vai reagir, por isso é bastante usado em laboratórios de química, biologia, né? Na área acadêmica aí, o vidro é o material mais indicado, tá? Biologicamente inativo, inerte, como eu já falei nos laboratórios de biologia, né? A vidraria, né? Por essa razão, por conta dessa propriedade, ele não reage, então não influencia aí nos resultados. Classificação do vidro, quanto à transparência, pode ser transparente, pode ser translúcido ou pode ser opaco. Quanto à segurança, pode ser temperado, pode ser laminado ou pode ser aramado. O aramado é quando você tem duas peles de vidro e no meio tem uma espécie de tela, né, de aço, uma malha de aço. O vidro laminado é quando você tem duas lâminas de vidro e no meio possui uma película, né, de PVB, né? E o temperado é quando você já aquece ele a uma temperatura alta já para ter uma resistência maior, tá bom? Então é essa classificação. Quanto ao acabamento da superfície, pode ser liso, pode ser estriado, pode ser gravado, pode ser esmaltado, pode ser impresso, né? Tem toda essa característica.
Outros tipos de vidro que nós temos os refratários, nós temos o de controle solar, nós temos os antirreflexos, nós temos os coloridos, que a gente começou nosso estudo aqui da nossa disciplina de introdução à engenharia, falando lá do período barroco, do período gótico, na qual utilizavam vidros coloridos em suas vidraças, né? E nós também temos um bastante conhecido por nós, que são os espelhos, tá bom? As patologias, né? Os vidros têm que ser trabalhados, colocados respeitando as disposições feitas pelas normas técnicas, tá? Observando quando as regras básicas na aplicação com relação à folga, calço, dimensionamento. Então, as patologias do vidro giram em torno disso, das folgas, dos calços, porque se fica com folga, né, por exemplo, numa divisória, vai ficar com folga, à medida que você vai fazendo os movimentos de fechar, abrir a porta, ele vai tendo aí vai tender ao colapso, né? O vidro vai rachar ou vai danificar de alguma forma, ou o barulho vai te incomodar. Então, as patologias estão relacionadas com a execução, né? O dimensionamento, o tamanho. Então, não é bem assim uma patologia do vidro, é uma patologia da execução, no caso, tá? E você dimensionar também o vidro ideal para aquele ambiente é interessante também, né? Porque a patologia vai acompanhar isso, né? Se você dimensiona um vidro que não é para aquele ambiente, você pode ter problemas aí patológicos, tá? Então, normatização, a norma que vai recomendar aí o vidro na construção, né? É a norma 7199, que trata do projeto e execução e aplicação do vidro na construção civil. A NBR 14207 fala de vidros de box e banheiro, então você vê que cada atividade vai ter uma NBR. Por exemplo, a NBR 14488, ela já fala de tampos de mesa, né? A NBR 7199, eu falei ali, que fala da execução na construção civil, né? Aplicação na construção civil. A 11706, ela fala dos vidros na construção, fixa as condições exigidas para os planos aplicados na construção civil, tá? Os planos são as fachadas, tá bom? Bom, plásticos ou polímeros, né? Eles são bastante conhecidos aqui da gente. A gente identifica com facilidade na própria residência, né? São as tubulações, são os interruptores, são as luminárias, né? Muitas delas usam plásticos, principalmente por conta das suas propriedades, tá? Então, vamos ver aqui os plásticos. Chamam-se de plásticos materiais artificiais formados pela combinação de carbono com oxigênio, hidrogênio e outros elementos, né? Orgânicos e inorgânicos. Embora sólidos no seu estado final, em algumas fases de sua fabricação, apresentam-se sob condições de líquidos, né? Podendo então ser moldados de forma desejada. O termo artificial diferencia de outros materiais, como vidro, borracha e outros também são moldados em algumas etapas da fabricação. Ou seja, o plástico ele tem uma certa particularidade, porque ele pode ser moldado no momento da sua fabricação, ou ele pode ser moldado posterior, né? Ou ele não permite ser moldado mais depois que é resfriado, né? Então, a gente vai entender essas particularidades aí do plástico, né? O termoplástico amolece quando são aquecidos, né? Sendo então moldados e posteriormente resfriados. Então, os termoplásticos, você molda ele, você vai moldar ele e vai resfriá-lo e ele já sai pronto. Termofixo é o processo de moldagem que resulta da reação química irreversível, né, entre as moléculas dos materiais, tornando-se duro e quebradiço. Então, o termofixo ele já vai moldado daquela forma e não consegue mais ser manuseado. Os elastômeros não, eles apresentam grande elasticidade e por isso recebem também o nome de borracha sintética, né? Esse já permite que você faça um molde neles ou trabalhe neles em algumas situações, tá? Vantagem e desvantagem dos plásticos. Não se pode generalizar, né? No entanto, os plásticos apresentam como vantagem um pequeno peso específico. Dessa forma, você vai ter como construir, fazer edifícios mais leves, né? Eles são isolantes elétricos, então a gente utiliza bastante nas instalações elétricas, né? Parte integrante do material relativo baixo, então ele tem baixo custo, né, dos materiais, certo? Envolvidos nele. Eles são aí inertes à corrosão, então
são bastante utilizados em qualquer situação de agressividade, né? Aí as desvantagens, baixa resistência, né, a esforço de tração, impacto, dilatação, deformação, rigidez, a baixa resistência ao calor e às intempéries, né? Porque ele pode, com o sol e a chuva, né, ele pode ressecar, ele pode perder sua propriedade aí. Uso na construção civil, a gente pode usar no forro de PVC, poliestireno, né, nas caixas d'água, então nos materiais para vaso sanitário. Poliestireno expandido, a gente pode utilizá-lo aí na confecção de isopor para lajes de concreto armado. Nas resinas alquídicas, né, fenólicas e vinílicas, né, o piso vinílico, né, então é bastante utilizado em quadras de esportes, tá? Polietileno tem baixo custo, né, eu já falei, trabalhabilidade, a boa trabalhabilidade, flexível e tem boas propriedades mecânicas, né, baixa resistência ao calor também, grande utilidade. Aqui o nylon também tem suas propriedades, né, o nylon é utilizado em buchas de fixação, de ferragens, para armários, né, então são bastante utilizados, né, nessa situação. Os acrílicos são em box, né, de banheiros. Esse fiberglass, né, é uma combinação de vidro com o plástico, né, o poliéster, tá? Então os materiais, as resinas, epox, né, são os materiais que impermeabilizam aí, né? O Ipalon ou neoprene também impermeabiliza, os silicones também, todos esses são aí utilizados para a impermeabilização, né? Para o contato do sol e da chuva, aí, eles são bastante utilizados nesses quesitos. Bom, esses são os plásticos, né? O nosso último assunto são os materiais asfálticos, tá? Os materiais asfálticos, como a ilustração mostra, né, são os de pavimentação. É pouco utilizado na construção civil, mas é utilizado na construção de estradas, né? Então, por essa razão, a gente trouxe aí esse material e também apresentou ele aí na construção civil, né? Ele se apresenta aí como um impermeabilizante, né? Você vê aí uma manta asfáltica, né, que é bastante utilizada em coberturas, em lajes, que ela tem essa propriedade de impermeabilizar, ela não permite que a água infiltre aí nossos telhados, tá? Então, as seguintes definições e conceituação são empregadas como resistência material. O betume, né, comumente é definido uma mistura de hidrocarboneto solúvel de biosulfeto de carbono, né, o asfalto. A mistura de hidrocarboneto deriva do petróleo, então a gente vai ver aqui uma representação de como é que a gente se consegue aí esse asfalto, né, como é que é o processo de extração desse asfalto, né. Vamos ver ele aqui, ó. O esquema da produção, você observa aí nessa ilustração maior, né, o petróleo entrando para fazer todos os combustíveis nobres, né, que é a gasolina, o óleo diesel, né, o querosene. E aí depois que é retirado todos esses combustíveis, ele volta novamente para uma nova torre, né, e essa torre de vácuo é que vai fazer com que no final do processo, quando tiram todos os gases, tudo que é assim de maior valor para a indústria petrolífera, né? Aí o que sobrou lá vai ser o asfalto, o CAP, né? Você observa aí que no final ele volta novamente para o aquecedor, vai para o forno, vai para a torre, e aí com esse aquecimento todos os gases vão se elevando e o que fica no final é o CAP, né? Que é o cimento asfalto de petróleo. Tá bom? Bom, são materiais constituídos predominantemente por betume, né? E apresentam uma temperatura ordinária no estado sólido ou quase sólido. Tem cor preta ou parda escura, né? Cheiro de óleo queimado e densidade em torno de 1, né? Então é de 1 para 1. A palavra asfalto vem do grego, que significa firme e estável, né? Os asfaltos são de dois tipos, naturais e os pirogenados, né? Que estão aí obtidos da destilação de petróleo de base asfáltica, tá bom? A origem do asfalto, ele tem origem aí no betume, né? Que provém da destilação do petróleo, tá?
Então, a origem dele é do petróleo, como a gente já falou, e os tipos de asfalto que a gente tem, né? Os tipos de asfaltos mais comuns são quase que exclusivamente do betume, né? Então, quais são eles? São o cimento asfáltico, o petróleo, asfalto diluído, asfalto de petróleo, são as emulsões asfálticas, anônicas, asfaltos oxidados, né? Asfaltos poliméricos e concreto betuminoso usinado a quente, né? Além disso, nós temos hoje até uma questão de ecologia, né? De sustentabilidade, nós temos os asfaltos aí que estão sendo adicionados borracha, né? Borracha de pneu especificamente. Então, é outro tipo de asfalto aí que está sendo bastante difundido aí na nossa indústria, tá bom? Aqui a gente fala de cada um deles, o cimento asfáltico, o que é e as características dele, concreto betuminoso usinado a quente, então qual a aplicação dele, o mastic, um tipo comum de asfalto que serve para pavimentação, contém menor teor de betume, né, do que outras formas de asfalto mencionados, tá? Então, isso tudo é os tipos de asfalto. Lama asfalto, tratamento superficial, isso aqui já são os tratamentos, né? Como é que a gente executa um asfalto desse. Então, a gente vai ver aqui, né, qual a melhor aplicação para cada tipo de solicitação, cada tipo de patologia do asfalto. Veja só aqui, ó, as características aqui de uma patrulha, né? Então, a patrulha ela vai conseguir te dar todas essas características aí na confecção do asfalto, né, do asfaltamento. Aglutinantes, impermeabilizantes, flexibilidade, trabalhabilidade, economia, né? Então, você consegue tudo isso pavimentando com asfalto, tá? Então, a imprimação, que é um dos serviços, né? A aplicação de uma camada de material asfáltico sobre uma superfície, né? A base antes é construída, né? E aí você vem apenas com essa imprimação, né, que é o primeiro contato com o elemento betuminoso, né, para depois receber aí o recapeamento ou a própria pavimentação asfáltica, tá? A finalidade dela é aumentar a coesão entre a superfície, né, a superfície, que é o solo, né, e o material asfáltico, que vem logo em seguida. Impermeabilizar a base, promover condições de aderência entre a base e o revestimento, né, que isso é importante, tá? A pintura de ligação é semelhante, mas é um pouco diferente, só porque a pintura de ligação é quando você já tem um material betuminoso, você só vai fazer uma pintura, tipo uma colagem, para receber outro, um recapeamento no caso, né? Promover a condição de aderência entre a base e o revestimento, tá? O recapeamento é quando você faz ou a imprimação, a pintura de ligação e joga o material asfáltico em cima, né? Esse material asfáltico pode ser de diversas formas, como a gente viu lá os tipos de material, né? Pode ser o cimento asfáltico, né? Tratamento superficial, você coloca aí um ligante, né? E aí depois joga um material solto em cima, que depois você vem com um compactador e passa esse compactador e fica o tratamento superficial feito. Então, são só termos para que a gente tenha aí um conhecimento sobre os tipos de trabalho que são feitos com asfalto, né? A reciclagem, você vem com a recicladora, retira todo o asfalto, porque o asfalto ele é reciclável, né? Ele é reaproveitado, ele não se perde, tá? Uma das propriedades dele também é que ele não perde essa característica dele de ligante, é só misturar com mais ligante, aí ele tem a mesma propriedade do que na época que foi aplicado pela primeira vez, né? As patologias, trincamento, desintegração, deformação, né? E outras. Nós temos aqui um tipo de defeito, né? São as fissuras ou trincamento. Aí um tratamento nesse asfalto seria o ideal, né? Nós temos aqui a patologia por conta da carga excessiva no asfalto, né? Ela faz esse tipo de patologia, tá? Nós temos aqui as famosas panelas, né? Na qual são buracos que aparecem no asfalto por conta de umidade, né, excessiva em asfalto, por conta de carga, então aparece essa patologia. Essa patologia é recuperada dessa forma aí, tem que fazer o recapeamento todo porque já está em avançado estado. Quando não é feito dessa forma, é feita essa recuperação, então você fica com muitos desníveis, né, no próprio asfalto, então dá um resultado ruim. Então o ideal é que seja feito todo o recapeamento dessa área aí, tá bom?
Asfaltos modificados, como eu falei para vocês, são os asfaltos que utilizam aí borrachas em sua composição, principalmente borrachas de pneu, tá bom? Esse é o maior representante, então é um asfalto que, apesar de ser mais caro, ele apresenta mais aderência, é mais resistente, então mais seguro, né? O motorista sente uma sensação de segurança com relação quando utiliza esse asfalto, maior resistência à impermeabilização, né? Então a chuva não agride tanto o asfalto, a resistência dele vai ser menor. Esses são os equipamentos, tá? São o caminhão com aí o espagizador, é o caminhão espagizador, isso. Aqui a patrulha, né? Acabadora de asfalto, rompedor, caminhão espargidor, né? Espargidor. Rolo, chapa e o tandem, né? Que é o mesmo tandem, tá? Essa é a NBR, esse é a nossa normatização com relação ao asfalto, tá bom? Bom, nossas referências, certo? E aqui a gente chega ao final da nossa última aula. Espero que vocês tenham aí compreendido o material, espero que o material esteja ajudando vocês nas atividades, tá? A gente se encontra aí nas próximas aulas. Um grande abraço.